Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Bom, boa tarde, então, né, todos e todas. Bem-vindos, Catarina, bem-vindo o pessoal aí, os nossos ACR, nossos trabalhadores do campo, né, das atividades de assistência técnica do campo. Essa atividade, ela faz parte do Bahia Produtiva na modalidade do ATER emergencial, tá? Então, por isso que a gente tá fazendo dessa maneira, né, virtual. Catarina, é muita alegria para a gente poder ganhar um pouquinho do seu tempo, né, de conversar com a gente agora à tarde e trazer um pouco aí das experiências que você tem nesse tema sobre a biodiversidade, produção de sementes, a questão da qualidade das sementes, tudo que envolve sementes, a gente sabe que é um assunto que mexe além das questões tocáveis, né, da gente, mexe muito com história, mexe muito com o coração da gente também, né, porque a gente considera a semente o início de tudo, né, então, quando fala de sementes, quando fala de variedades, de vidas, de biodiversidade, que é o que você vai trabalhar com a gente, é um tema que emociona muito, né, e que a gente considera muito importante. Então, por isso que para a gente trazer você para falar desse tema, assim, é de extrema importância. A gente quer que você fique muito à vontade, né, para falar das questões que você aí quiser tratar com a gente. O pessoal aqui que vai acompanhar também pode ficar muito à vontade para fazer questionamentos, né, para trazer também experiências. E a gente quer construir junto, né, esse diálogo de agora à tarde, porque são várias experiências em vários locais, né, com vários tipos de culturas, né, então a gente só tem a enriquecer esse momento e, assim, muito feliz, tá recebendo você e o pessoal aí, com certeza, vai aprender muito e vai ensinar muito a gente também hoje. Eu que agradeço a oportunidade de colaborar aí com esse projeto, com as AMIL, né? Entidade que eu admiro muito o trabalho, respeito muito, né? Tenho grandes amigos, assim, e é um tema que me fascina também, né? É um tema que eu mesma sou suspeita para falar, que eu sempre gostei de semente, sempre, tudo quanto é lugar que eu vou, eu fico de olho nessa variedade e acabo vindo com o bolso com semente, de algum lugar, né? Que eu vá, eu trago uma coisinha para casa. Gosto muito. Eu agradeço também, viu, vocês que estão organizando e o pessoal também, os técnicos aí que estão imbuídos aí dessa missão de levar isso, né, para os agricultores e multiplicar esses conhecimentos, né? Muito bem. Para a gente, com certeza, a Zamil também é um prazer muito grande. Para a gente começar a conversar, Catarina, eu queria assim que você pudesse trazer um pouco, né, nessa introdução, né, um pouco do que você pensa sobre as sementes, sobre a biodiversidade produtiva, a importância, por que é tão importante tratar desse tema, né? Que você pudesse fazer as suas palavras, né, e pudesse trazer esses elementos para a gente. Legal, Rê. Eu acho que, assim, para mim, a biodiversidade, né, produtiva e também nativa, né? A gente, quando fala de biodiversidade, tem aquelas espécies de ocorrência natural, né, nas regiões, e também aquelas que foram, vamos dizer assim, domesticadas, né, pelos agricultores e agricultoras familiares, né? A gente tem uma história, como você mesmo estava falando, né? A semente, ela não é só uma coisa física ali, né? E sim um cumulado de saberes, de experiências, de testes, de observações, né?
E as especificidades também, né? A variedade de coisas que o Brasil tem, né? Assim, hoje o Brasil, as florestas tropicais é uma riqueza imensa, né? Por hectare, muito diferente das florestas temperadas, né? Que as florestas temperadas, ela tem a floresta, só que a diversidade é muito reduzida, né? Então, tem muitos indivíduos, mas de poucas espécies. Aqui no Brasil, nas florestas tropicais, a gente tem, às vezes, poucos indivíduos, mas de muitas espécies, né? Esse é o padrão da nossa biodiversidade tropical, né? Independente do bioma que a gente está. Quando a gente fala Brasil, a gente pensa Brasil, tem bioma Pampas lá no sul, temos bioma Mata Atlântica, temos bioma Caatinga, temos bioma Cerrado, temos bioma Pantanal, né? Temos bioma Amazônico, então é muito rico, né? Se a gente for pensar as nativas, a gente tem espécies, por exemplo, em vários ambientes, vários biomas desses, a gente tem a ocorrência do jatobá, vamos dizer assim, uma espécie, né? Só que ele não é o mesmo jatobá. O jatobá que acontece aqui é diferente do jatobá que tem lá no São Paulo, que é diferente do jatobá da Amazônia, né? Então, só para ter uma noção assim da variabilidade genética que existe, né? Dentro de uma única espécie, a gente está falando, né? E quando a gente vê historicamente a agricultura. Deusete Moreira, voltou mudo. Quando a gente para fazer uma análise assim histórico da nossa agricultura, né, a gente percebe que historicamente os povos originários e os povos tradicionais antigos mesmo já era um hábito eles dominarem essa biodiversidade, né? Assim, eles tinham um traquejo muito grande com essa riqueza, né? A observação era muito mais acurada, né? Do tipo do milho ou do tipo do feijão, qual que é a melhor época para aquela variedade ou para aquela outra, quem que tolera mais seca, quem que tolera mais umidade, né? Então, isso é de uma riqueza enorme, né? E aí a gente vem de uma história de controle mesmo, né? Com o advento da Revolução Verde, né? Que foi na década de 70 desse século que passou, que, disfarçado de pacote de Revolução Verde, né? Esses pacotes vinham pré-montados, né? Para os agricultores usarem a semente que vinha da empresa, que geralmente são sementes híbridas, né? Enfim, usar o pacotinho que também tinha lá os defensivos agrícolas, né, o adubo industrializado, químico, né, das multinacionais, e na verdade o agricultor foi perdendo autonomia, né, porque ele só podia receber o financiamento do banco se ele plantasse aquela semente da empresa, né, e não plantasse mais a semente crioula tradicional dos avós, dos bisavós, né. Um exemplo é a soja, que eles chamam de soja BT, né? Soja do bacilo thuringiense. Na verdade, essa soja BT, o que eles fizeram? Eles, dentro do gene pegam o gene da soja e pegaram o gene de um inseto, né? Meio inseticida, assim. Eles trazem o gene de um inseticida natural ali, para que esse bacilo thuringiense, para que a planta seja resistente a um inseto determinado, né? Então, tem muita gente que acha que nisso não tem problema, né? Que não tem problema nenhum, mas na verdade é que não se sabe os efeitos cumulativos tanto para o ambiente quanto para nós mesmos, nossa saúde, para a sociedade, né? Em geral. Então, e outra mais grave que eu acho, que é a questão da transgenia, a mestre aí na transgenia que iniciou isso foi a grande corporação multinacional que é a Monsanto, né? A Monsanto que estimulou muito aí os agricultores no mundo inteiro, seja na Índia com os algodões, seja no México com o milho,
o México é a central mundial do milho, ali tem muita variedade de milho, né? Então eles sabem, né, essas empresas, eles sabem onde estão os centros de variedade genética natural nos lugares do mundo, e vão lá muito sorrateiramente e tentam convencer o agricultor de que aquele é melhor do que o que eles vinham fazendo ao longo dos anos, né? E agora o que acontece é a questão da patente da transgenia, né? Essas empresas, quando produzem uma semente de laboratório, que são as transgênicas, eles patentearam essa semente, se diz dono agora dessa semente, e o agricultor e a agricultora que colhe essa semente tem que pagar para eles, para a empresa. E qualquer traço, imagine que o milho, se a gente for pensar, o milho ele tem a polinização cruzada. Então, o milho que eu planto aqui no meu quintal, que está purinho, mas eu tenho um vizinho que planta transgênico. O meu vizinho está enroscado e eu acho que eu estou livre. Mas o pólen transgênico do milho dele pode contaminar o meu milho natural. E eu posso ser penalizada pela justiça porque estou produzindo um milho transgênico, pense aí. Então, essa gravidade que eu vejo, né, do problema da transgenia, ele tem gerado suicídio de agricultores, endividamento, é muito grave, né? Isso é muito grave mesmo o que essas corporações estão querendo fazer, né? Então, a gente precisa, eu sinto que a gente precisa se unir mesmo e lutar pelo direito à vida, né? Pelo direito aos nossos bancos de genética, né? E isso não é, ninguém tem que ser dono né, da genética das plantas. Isso aí é fruto de anos, né? Anos de saberes. Eu tenho que agradecer os meus ancestrais, não é a empresa que está fazendo nada por mim, né? Então, a gente vê aspectos nutricionais também dessas plantas, né, que são feitas em laboratório, enfim, né, é uma série de perdas mesmo. Aí outro dado que eu acho legal falar, assim, que nos 100 anos a gente perdeu de biodiversidade mais de 70% da nossa biodiversidade agrícola. Então, eu acho que é um dado também assim que dá uma assustada, né? A gente fica meio chocado assim, mas daí quando a gente para ver, né? Nossa alimentação hoje está restrita a quê? Por exemplo, o feijão, né? Quantos tipos de feijão que a gente conhece comercialmente, vamos dizer, né? A gente vai no mercado, vai encontrar o quê? Uns 5 tipos de feijão, 7 tipos de feijão, né? Mas se a gente for perguntar para os ACRs, né, que estão na roça, eu acredito que a gente vai chegar nos 20, a gente consegue chegar num pouco mais. Mas, historicamente, assim, eu tenho outro dado. Na década de 50, a gente tinha 1.000 tipos de feijão. E só que no banco de sementes da Embrapa, que a Embrapa também detém um grande banco de sementes, né? Eles registraram mais de 4.000 tipos de feijão. Pense aí. É muita variedade, né? É uma riqueza gigantesca, né? Tem um outro dado interessante que a Embrapa, isso é um processo também de anos, né? Dos pesquisadores andando esse Brasil inteiro e coletando as sementes para poder ser armazenadas e mantidas nesse banco, né? O pessoal coletou uma semente de milho dos indígenas, eu não lembro que comunidade indígena era, de qual estado era, mas, enfim, eles, acho que era, não sei se era o milho preto ou milho branco, e aí os índios chegaram a perder essa variedade de milho, né, em função de todas essas pressões que a gente já falou, né, e aí eles foram procurar a Embrapa, porque eles lembraram que a Embrapa tinha passado por lá e recolhido um pouco dessa amostra desse milho, né? E aí isso foi mais ou menos no ano de final de 2000, ou 1999, por aí 2000, que houve esse diálogo aí dos pesquisadores com os índios,
com essa tribo, de devolver para a tribo um pouco dessa semente que estava lá no banco de sementes deles guardado, né? E foi muito lindo, eu assisti uma palestra dessa pesquisadora que fez parte, né, desse processo todo, e aí tem foto dos indígenas entrando lá nas câmaras frias, onde as sementes ficam guardadas, né, para poder levar para a comunidade de novo deles essa semente que tinha sido perdida, né? Então, a história é muito linda, assim. Então, não só as empresas como a Embrapa, ela controla, né, essas sementes, mas também eu achei interessante que eles abriram essa perspectiva de devolução para as comunidades tradicionais, né, dessas variedades que são originalmente desses povos, né, achei bem interessante. Então, aí eu gosto muito também de citar uma indiana que é a Vandana Shiva. Vandana Shiva é uma mulher guerreira e batalhadora pelos direitos dos agricultores, né, e direitos da mãe terra, né. Ela é autora de vários livros que falam sobre monocultura da mente. Então, a gente costuma dizer que a monocultura ela não está só lá na roça, né? Não é só no campo que a gente vê monocultura, que a gente também vê monocultura na nossa mente. Porque como que um ser humano pode pensar em criar um monopólio da vida, né? Muito... Bom, não faz muito sentido, né? A outra coisa importante da gente falar, que aí vem também de um livro que ela lançou, que chama Solo, não óleo. Por quê? Aí eu queria fazer um parêntese assim nesse título desse livro, que esse pacote tecnológico, na verdade, acho que vocês já sabem, já é um pouco chovendo molhado, mas é importante frisar, que ele veio logo depois das grandes guerras mundiais, né, da Segunda Guerra Mundial, que estava se usando as bombas, né, todo esse armamento, mas a guerra tinha acabado. E aonde que ia esse material todo das indústrias da guerra, as indústrias bélicas, né? Não sei se você sabe que os desfoliantes que eles usavam na guerra para poder cair as folhas da floresta, para poder enxergar o inimigo, o avião que voa pelo alto, porque o pessoal escondia na floresta, né? Então, como que eles iam encontrar o inimigo que estava lá embaixo? Passavam o 2,4-D, né? Que é o tal do DDT, que é o desfoliante, é produto de guerra. A guerra acabou, onde que eles iam colocar esses produtos dessa indústria? Vamos criar um meio. Aí foi onde a agricultura foi a válvula de escape, né? Então, esse pacote tecnológico que a gente está sendo massacrado aí desde a década de 70, ele nada mais veio para amparar a indústria do petróleo, né? E então não existe mais. A gente sabe que o pico do petróleo já está aí, né? Então esse é um modelo que está fadado a desaparecer, sumir. Não existe como se sustentar uma unidade, né, em cima desse grande gasto de petróleo, né? Seja com maquinários intensivos ou com adubação pesada, né? Industrializada. Então, a gente está num momento mesmo de repensar, né? E aí é onde surge as esperanças e a força do camponês, né? Do que está sendo feito por aí, que a gente sabe que tem muita experiência bacana, né? Muita gente guardando semente, tendo diversidade na sua roça, e isso deixa a gente bem, bem animada, né? Isso, então. Muito bom, Catarina. É uma breve introdução que já é uma aula de economia política, quase, né? Uma maravilha. Esses elementos, na verdade, são elementos que a gente precisa manter eles vivos e em discussão na roda, sabe? Porque eles estão acontecendo agora, né? O gene Terminator mesmo, que eles colocam na semente, a semente já nasce morta. Você não tem como plantar o ano que vem a semente que você comprou
na casa agropecuária nesse ano, porque ela não vai nascer. Então, é uma semente que não é uma semente, né? Ela só nasce uma vez, que é para obrigar o agricultor ao ano que vem ir de novo na casa agropecuária e comprar de novo a semente, né? E ficar nessa dependência. Isso, por trás disso tudo, tem toda uma questão de tirar a autonomia das pessoas, né? Além de todos essas outras questões que você já apontou. Eu acho que um elemento que você trouxe aí muito importante, que assim, a gente também costuma conversar com os agricultores, quando a gente vai nas comunidades, é em relação ao respeito ao tempo da natureza, porque as indústrias fazem tudo acelerado, tudo. Isso desde a criação animal, né, até as plantas, enfim. Então, tudo é apressado o processo, né? Você come alface de 20 dias, né? E que, na verdade, não é ainda uma alface, é ainda 20 dias uma alface ainda é uma muda, né? Tem mais água que qualquer outra coisa. Mas você vai na feira e encontra uma alface de 20, de 30 dias que está enorme, né? Cheio de ureia, cheio de produtos químicos ali que não faz parte da... Então, é um atropelamento, na verdade, né? Tudo que se produz em grande escala e nesse sistema, ele atropela a natureza, porque o tempo é economia para eles, né? Então, é uma coisa que a gente sempre gosta de trazer. Eu pensei, Cata, que tu faria uma introdução, né, você fez nesse sentido, porque depois eu queria que você se apresentasse e tal, mas você já falou um bocado de coisa, e eu deixei que fluísse. O que você acha? Você quer falar, fazer uma apresentação sua agora, ou quer no final? Não, eu posso falar rapidinho, né? Assim, um pouquinho de mim. Eu sou mineira de nascimento, nasci em Triângulo Mineiro, né? Numa cidade pequena, eu tive a sorte de nascer no interior também. Meu avô tinha essa roça, né? Lá em Minas Gerais, e, e eu pude frequentar bastante durante a minha infância, né? Essa roça lá. Mas também vi muito cerrado caindo, né? Para fazer roça, enfim. Aí eu acabei me formando na graduação, eu acabei fazendo engenharia florestal, que eu gostava muito da floresta, da engenharia nem tanto, mas das florestas eu gostava muito. E aí depois que me formei na engenharia florestal, eu trabalhei um bocado com política florestal lá no estado de Minas Gerais mesmo, e depois eu vim para a Bahia, já tem desde 2006, tem 14 anos, né? Vim para a Bahia e aí foi onde eu conheci a agroecologia, a permacultura, né, que me abriu assim a mente mesmo para entender que esse caminho existia e era real, não era ilusão, né, que a gente ficava só pensando que aquele mundo que a gente estava vendo não está certo, né? Mas quando a gente encontra alguma coisa que ressoa, né, com que a gente acredita, a gente se sente bem, né? Então tem 12 anos de Bahia, e aí aqui eu fui trabalhar com os projetos socioambientais, né, com comunidades de agricultor e agricultora, aqui na comunidade quilombola, aqui em Rio de Contas, né, eu moro aqui em Rio de Contas hoje. Morei um tempo em Salvador, para saber que lá não é uma cidade boa para se morar, e aí vim para Rio de Contas, né, e aí aqui eu continuo, né, minhas experiências aqui no quintal de casa, bastante diversidade, gosto muito, e é isso. Tudo bem. Você quer fechar a ideia ou quer continuar? Posso fazer alguma pergunta? O pessoal que tá aí com a gente também quer fazer alguma pergunta sobre essa primeira parte? Vocês podem ficar à vontade, viu? Só liga o microfone aí, pergunta. A Catarina é mais tranquila para responder. Podem Tá? perguntar, fiquem de boa. Só completar, foi 2015, 2014, eu participei de um projeto aqui na comunidade quilombola, aqui, né, da Barra do Bananal, aqui de Rio de Contas, e o trabalho foi com a valorização dos saberes deles sobre a diversidade, né, sobre a biodiversidade que existiam na roça, né, e aí a gente identificou só aqui nessa comunidade 9 variedades de arroz, 13 variedades de feijão,
4 variedades de milho, 6 variedades de fava, 7 variedades de cana, 6 variedades de mandioca, 5 de aipim e 4 de batata doce. Nossa, Só nessa comunidade foi. Assim, não que eles tinham todas, mas sim na memória. Algumas eram só na memória, né? Não que eles tivessem ali as sementes de todas elas, né? Por exemplo, o arroz mesmo, hoje já não existe mais, eles já não estão plantando mais, porque normalmente o arroz não é de sequeiro, é de área alagada, inundada, e com essa condição climática instável que a gente tem hoje, a gente encontrou o arroz, eu até trouxe aqui um pouquinho, até tenho até hoje, a gente encontrou o arroz que estava armazenado há 7 anos num saco. Ele está na casca ainda. Não sei se vocês conseguem ver. Está na casca. É um arroz... Acho que é o arroz vermelho mesmo que eles falam, esse. Então, e às vezes as pessoas... A gente, quando pergunta da biodiversidade que existe, às vezes as pessoas nem dão fé, nem lembra dessa variabilidade que existe, né? Então, esse olhar para essa biodiversidade é muito importante, que as pessoas possam dizer com vontade mesmo. Não, aqui a gente tem tantas variedades né, disso, daquilo, para mostrar o quanto que a gente é rico. E rico não é morar no apartamento, né, e ter um carro do ano. A riqueza é comer bem, dormir bem, ter um ar puro, uma água boa, né? Ter amizades boas, convívio social, pronto, isso quer O viver bom é bem. quando você chega numa família e pergunta, ela fala, eu nem sei de tanto que tem, eu já nem sei mais quantas variedades tem no quintal. Isso é enriquecedor demais, né? É bom demais, né? Muito bom. Eu sei que também eu moro aqui no sítio, e aí essa diversidade produtiva que tem no quintal da gente, que mora na zona rural, né, é muito gratificante, né? A gente ir no quintal da gente e alimentar um alimento limpo, né? Limpo de agrotóxico, limpo de a gente sabe que está produzindo, né? E é isso aí que é o forte, né? E além disso, o espaço hoje em feiras livres, né? Que o excesso da sua produção aí nos quintais produtivos pode estar tem uma venda melhor, né? Isso mesmo, Gil. Isso, Gil. Maura, quer falar alguma coisa? Está ali quietinha. Maura foi a nossa salva-vidas, está sendo nossa salva-vidas, fazendo esses esquemas aí com preparação para a gente poder ter essas lives. Mas Maura também tem uma grande experiência com produção, não só de sementes, mas com mudas também aí no quintal, né, Maura? Sim, inclusive, né, eu e Catarina, a gente mora na mesma casa, então a gente tem um quintal bem rico realmente, né, eu gosto também muito de estar em contato, assim, com a terra, né, com as plantas mesmo, porque eu sinto, e mais do que nunca, nesse momento que a gente está vivendo hoje de pandemia, né, que é um lugar privilegiado quem tem um chãozinho de terra para pisar, né, ou um pedacinho com plantas, né, que não está no apartamento nesse momento tão difícil que o mundo está passando, né? Então, a gente, assim, eu acho que também essa sensibilidade está surgindo e eu começo a ouvir de muitos relatos de pessoas fazendo uma hortinha na sua casa, de pessoas fazendo vasinhos de temperos nos seus apartamentos nesse momento que a gente está vivendo, porque a necessidade é muito grande desse contato, né? E a gente está tendo uma grande oportunidade de refletir sobre isso, né? Não querendo fugir do tema, mas trazendo a importância desse verde, né? Que é o vivo, né? Das sementes, de estar em contato mesmo com a natureza, que seja em forma de uns temperos, que você consiga produzir eles, que você consiga ter algumas coisas na sua casa e poder também realmente trocar, né? Você descarrega e carrega de energia limpa, né? Então é uma coisa que as plantas, que as sementes nos trazem também, né? Parece que é uma limpeza de alma mesmo, né? Então também é um prazer estar aqui com vocês hoje e poder estar trocando sobre esse tema, né? Assim,
eu estou contribuindo, agradeço a Rejane de comentar sobre isso até, né? Estou me esforçando aí para poder também dar o melhor aí de mim nessas tecnologias, que é uma outra coisa que a gente está também tendo que se entender com elas, né? Porque é um momento que é o lugar que a gente está tendo de conversar também mais, né, com pessoas, já que esse deslocamento está sendo mais limitado, né? Então, é isso, a gente está junto, né? Eu não faço nada sem Rejane e Gil, né? Somos uma equipe muito forte, né? Agradeço bastante Catarina aí de estar com a gente também nesse dia de hoje, né? Ajudando a gente a construir esse até emergencial, né? Que está sendo legal, né? Se não fosse por isso, a gente não estaria junto hoje, né? Com certeza, Maura. E, Catarina, o que é importante considerar para a gente ter uma boa semente? O que você pode nos falar sobre isso? Boa pergunta, Rê. Então, esse processo, para a gente ter uma boa semente, primeiro é legal a gente diferenciar semente de grão, né? Quando eu falo em semente, eu penso que aquilo é um ser vivo, né? Aquilo ali tem que preservar a vida do momento que saiu lá do campo até o momento de voltar para o campo. Já o grão, não. O grão, ele vai servir de alimentação. Então, eu não preciso me preocupar tanto com essas condições, né? Porque ele vai para a panela mesmo, né? O grão. Beleza. Mas a semente, como é um ser vivo, ela respira, ela troca umidade com ar, né? Então, tem uma série de características aí que a gente vai ter que pensar um pouquinho. E isso vai variar também conforme a semente. Porque imagine, tem muito tipo de semente, né? Tem semente que tem a casca dura, como a soja, o feijão, o milho. E eu tenho aquelas sementes que vem da polpa, por exemplo, a semente da pitanga, a semente do mamão, que vieram de frutos carnosos, né? Já é uma outra história para armazenar. Então, vamos por partes. Eu gosto muito de falar, quando a gente está falando de biodiversidade, de recurso genético, né, de semente, eu acho que o primeiro grande passo é a gente entender que essa semente ela não surgiu ali do além, né? Ela precisou acontecer algumas coisas ali para formar essa semente, né? Quem me ajuda aí? O que aconteceu antes de virar semente? O que aconteceu na planta? Alguém tem uma dica para os ACRs de plantão aí que estão ligadinho? Antes de formar semente, para formar semente, o que precisou? Qual o processo ecológico dentro da planta precisou acontecer? A polinização. A polinização. E a polinização, quem faz essa polinização? São insetos, o vento, né? Tem várias formas de polinização. Muitas são por insetos, né? A maior parte das sementes elas foram polinizadas por insetos, ou por borboleta, ou por passarinho, enfim, por algum agente vivo. Oi! É Ivo? Oi, Ivo. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu acabei de entrar, eu fui responder minha sogra aqui, acabei falando oi, desesperado. Tá bom, não, tudo bem. Seja bem-vindo aí. Aí, se você puder deixar o áudio no mudo. Certo, eu vou colocar agora. Tá bom, valeu. Valeu. Então, aí são os polinizadores, né? Então, assim, o que adianta eu ter uma roça toda bonita lá de uma coisa só que eu viver matando as abelhas, viver matando os passarinhos, viver matando os insetos, né? Não vai ter polinização. Então, eu vou ter uma produção de semente prejudicada, né? Então, e aí, assim, eu posso também ter estratégias para atrair mais polinizadores para a minha área. Isso é um outro fato. Só o fato da gente trabalhar com a biodiversidade nos nossos campos, a gente já está favorecendo
a amplitude dessa polinização. Então, o primeiro passo, a gente tem que pensar assim, para ter uma boa semente, eu vou ter que pensar desde o campo até o meu armazenamento, certo? Então, a gente está falando lá no campo, o que eu preciso ter? Eu preciso ter biodiversidade, porque é com a biodiversidade que eu tenho insetos ali que vão estar fazendo essa polinização. Depois, eu preciso selecionar as plantas mais sadias, né? Eu não posso guardar a semente, tipo, eu fui lá, comi todas as... vamos pensar, os milho deu bonito, mas eu fui comendo aquelas espigas mais bonitas, mas estava tão gostosa, e na hora de eu lembrar de guardar a semente, só sobrou o milhinho ruim. Então, essa não é uma boa semente. O que eu preciso já, desde o início da minha cultura, eu já identificar no campo aquelas espécies, aquelas plantas que estão se apresentando com maior vigor, mais resistente à praga e doença, né? Você já identifica ela no campo e, de preferência, você até marca ela, para não vir um desavisado e achar que ela está tão bonita que ela pode ser colhida, certo? Então, você vai deixar ela para a produção de semente, aquela planta. Seleção. Primeiro, selecionar a melhor planta. Depois, você vai selecionar não uma, às vezes é legal você selecionar várias plantas, que você vai ter essa variabilidade genética, certo? Então, você seleciona algumas plantas e depois, por exemplo, o milho, a gente vai dar preferência para a parte do meio do sabugo. Elimina a pontinha e a cabeça, né? O pé e a cabeça a gente elimina. E pega aquelas sementes graúdas do meio, certo? Outra dica é o momento de fazer a coleta dessa semente. Lembrem que, 2 pontos importantes para vocês lembrarem, que é a semente, ela não gosta nem de calor excessivo e nem de umidade excessiva, que pode prejudicar e comprometer a viabilidade dessa semente. Então, eu vou colher minha semente depois de um dia de chuva? Não vou, porque vai estar muito molhado isso, né? E vai ser fácil mofar. Então, o ideal é você esperar os dias de sol para essa semente estar bem sequinha lá no campo, aí você faz a colheita para a semente. E o ideal é colher nem no final do dia e nem na manhãzinha. Manhãzinha, muito cedo, tem orvalho, tem umidade. Então, espera ali o sol bater um pouco, antes de meio-dia já está bom, vai lá e colhe, quando o orvalho já evaporou. Num dia seco, certo? E na lua escura, é outra coisa. Então, são muitos fatores, né? Outra coisa importante é você identificar, porque eu faço muito isso, eu cato semente e às vezes eu esqueci de dizer quando e aonde, ou o que era aquilo, se é uma semente que eu não conheço, né? Então, identificar aquela semente com a data da colheita e com as características da planta. Por exemplo, é o milho roxo, ou a abobrinha de pescoço, né? Você vai colocar ali algumas características para você saber na hora de usar, certo? Ou na hora de trocar, enfim. Então, o ideal é esperar ela dar essa secadinha, né? Para eu armazenar, eu também vou deixar ela um tempo secar, porque eu não posso guardar uma semente no frasco com umidade, senão vai mofar, certo? Então, eu preciso ter ela não pode estar esturricada, né? E é outro ponto. Eu não posso deixar a semente lá no sol. E vai variar muito, viu, gente? Por exemplo, a semente do milho, do feijão, elas toleram o sol, ficar lá no campo. O feijão mesmo a gente deixa batendo lá no terreiro, né? Então, ele vai tolerar. Não é que ele morre rápido assim. Mas já a semente dessas, por exemplo, de uma pimenta, que é mais miudinha, né? Do pimentão ou da cenoura, essa semente mais miudinha, elas não podem tomar muito sol. Se elas tomar muito sol muitos dias, ela corre risco de matar o embrião da semente, aí a gente perde a semente. Então, normalmente, a gente diz que quanto mais duro o tegumento, aqui eu trouxe umas aqui, ó. Olha que duro isso aqui. Faz até barulho, né? Isso aqui é um mulungu vermelhinho.
e esse aqui é um guapuruvu. Os dois têm semente, a casquinha muito dura, então isso aqui vai durar muito tempo. Até no sol quente, lá no meio da roça, ela pode estar viável ainda, alguns tempos. Mas à medida que eu trabalho com uma semente que já não tem essa casca dura, já é uma semente mais sensível, vamos dizer assim, aí já vai mudando, ela já vai ficando mais sensível a essa intensidade do sol, né? E, Kátia, Oi. Tarina? Oi, Sim, pode dizer. Os tradicionais, né, do tempo dos avós, falava muito nessa questão de usar a cinza, né, ou a areia na questão da semente, né? Uhum. Sim, eu tenho esse registro também, Gil. Na hora de armazenar, depois que você secou ela direitinho, nos frasquinhos, eu tenho observado que a melhor forma assim, que o pessoal tem de armazenar é realmente em garrafa PET, bem vedada. Aí, assim, antes de vedar, o pessoal tem algumas substâncias que eles colocam, naturais mesmo. Eu identifiquei aqui, ó, que o pessoal, além de usar cinza e areia, que você disse, tem relato que o pessoal que usou cal, pó de rocha, que é um fosfato natural, né? A pimenta do reino moída também, as folhas do eucalipto moída, a casca da laranja seca e moída, que eu imagino que essas substâncias que têm um cheiro forte, ela vai repelir, né, o caruncho, o gorgulho, né? Então, são tudo formas que existe para a gente aumentar a durabilidade dessa semente e evitar que o caruncho entre, né? Tem um aqui que eu até usei cinza, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é um milho guardado, tá meio cinza por conta da cinza. A cinza deu uma depositada aqui no fundo, né? Esse milho aqui é um milho aqui do bananal também. Eles chamam de milho catingueiro. Então, aí, só que eu já abri esse frasco, já abri, então, depois que abre, entra o oxigênio de novo. Então, o ideal é que depois de aberto a gente possa estar usando essa semente logo, né? Mas tem registro de semente. Eu plantei um quiabo aqui esses dias, um quiabo, como é que chama esse quiabo? Eu ganhei em 2017. E eu achava que esse quiabo nem ia nascer mais. Aí fiz essa sementeira semana passada, estou vendo ali 3 quiabinhos nascendo. É um quiabo, não sei se ele é de metro, quiabo, é um quiabo diferente aí. E eu sei que, 2017 para agora, tem 3 anos, ele ficou duro. E eu não guardei em garrafa com cinza, não. Eu botei no saquinho plástico, esses de chup-chup, de laranjinha, dindim, e guardei aqui dentro, num lugarzinho fresco, né, dentro de casa. E eu consegui fazer ele nascer. Então, a semente pode durar, tem semente que pode durar até 5 anos, mantendo ela longe do calor e da umidade, né? Tem que ter um lugarzinho fresco, não precisa ser na geladeira, mas se você consegue um lugar fresco que não bate sol, ali 25 graus, né, dentro da sua casa, ela vai durar bastante. Tem semente aí de milho, de feijão, que dura 3 anos, né? Agora, as sementes dos frutos carnosos, né? As sementes elas são divididas, tem 2 nomes, nome meio chato, meio esquisito. Elas são em função deixa eu pegar a cola aqui, ó. É em função da tolerância à perda à secagem, né? Elas variam com relação. Então, ela tem 2 nomes: é a semente recalcitrante e ortodoxas. Então, as recalcitrantes, elas não sobrevivem com muita seca e congelamento, né? Que são essas sementes dessas frutas carnosas, que tem muita água dentro, por exemplo, a manga, o abacate, a pitanga, o ingá, quem mais? Essas sementes, ela vai durar pouco, não dura muito. Então, imagine aí, ela está no ambiente ali, quando ela é bebê, toda cheia de umidade. Se eu deixar ela seca muito tempo, ela perde a viabilidade rapidinho. Então, essas sementes, não temos muito o que fazer. Eu preciso plantar ela logo. É a melhor forma de eu guardar essa semente, que chama as recalcitrantes, que não toleram
a seca e nem muito baixa temperatura, certo? Já as ortodoxas, que eles chamam de ortodoxas, não sei muito bem porquê, mas é esse nome que eles dão, elas já sobrevivem, resistem a essa secagem, né? E aí a gente tem aí, né, os grãos, o milho, feijão, sorgo, muitas plantas que estão dentro dessas ortodoxas, né? Que é o que a gente mais foca, né, na armazenagem. Então, um dado aqui, ó, quando a gente vai secar essas sementes ortodoxas que toleram secagem, né, a gente vai secar o sol, mas no máximo até 40 graus, né? E para no final eu chegar a ter uma temperatura dessa semente de uns 15 graus. É difícil eu saber qual a umidade que eu consegui chegar nessa semente, né? Vai ser muito na intuição, ali no tato, né? Porque a gente não tem um aparelho que mede a umidade dentro da semente, né? Então, é muito intuitivo mesmo, né? Depois, essa questão do armazenamento nos frascos. Quando há uma quantidade grande de semente, o pessoal armazena até naquelas bombonas, aqueles tambor de plástico azul que tem tampa de rosca, e aí o pessoal costuma até passar, além de colocar esses produtos que controlam biologicamente esses insetos, pragas, caruncho, eles passa vela no frasco, né, para evitar que o oxigênio entre ali, né? Então é uma outra coisa que dá para fazer. Por quê? Mas o frasco bem vedadinho também, você fecha bem, não tem problema. Mas o negócio é que se você abrir ele uma hora, aí ele já começa a zerar de novo ali, né? Entrou umidade, entrou oxigênio, então ela começa a ativar de novo, ia querer acordar, né? Que a gente deixa ela dormindo e depois, com umidade e temperatura mais alta, ela vai querer brotar, né? Então, é a gente controlar essa umidade e temperatura. Então, é isso, assim, mas no geral, tem semente que chega até 5 anos se tiver armazenada aí nesse vácuo, né? Agora, o ideal mesmo é a gente estar com a semente no chão, viu, gente? e trocar sementes, né? Trocar semente, participar de feira de troca, até resgatar as receitas, né? As receitas culinárias desses produtos das variedades antigas, que às vezes aquele feijão lá ninguém gosta de comer, mas vamos ver umas receitas antigas aí que a avó fazia, né? Para ver se não vai gostar mesmo. Então, a gente fazendo ali uma comidinha boa, eu duvido que essas espécies, essas variedades caem no esquecimento quando a gente pega pela barriga, né, as pessoas. Maravilha, Cati. Em relação às hortaliças, Cati, o processo é mais ou menos parecido também. Por exemplo, eu quero ter uma semente de alface. Então, eu vou, seguindo essa lógica que você fala do milho, por exemplo, eu vou escolher um pé que seja bonito, que esteja bem viçoso e vou deixar ele produzir semente. Né? Isso. Tempo também, porque eu não sei como é que é o processo de secagem da semente da hortaliça, mas se eu deixar o pé lá na horta, eu vou ter que deixar ele concluir todo o processo, né? De vir a flor, a semente, e madurar no pé para colher, não é isso? Isso, é isso mesmo, Rê. A gente não pode acelerar esse tempo, né? É como eu querer tirar uma criança antes dos 9 meses, né? Ela pode nascer mal formada, né? Então, a semente é a mesma coisa. A semente a gente vai precisar esperar o ciclo da planta finalizar, porque aí a semente, ela, né, chegou no ponto, no ápice ali, né, da sua formação. E aí, quando ela começar, ela tá sequinha já no pé, aí eu só vou, corto o cachinho, né, o cachinho enfim, da cebolinha, da salsa, da cenoura, eu vou cortar quando ela já estiver seca no pé. E aí, essas sementes, elas não precisam ir para o sol. Elas podem continuar secando mais 1, 2 dias na sombra. E aí, quando você perceber que ela está bem sequinha, assim, na mão, aí é a hora de guardar. A semente de hortaliça, deixa eu pegar aqui.
Eu tenho costume de guardar nos frasquinhos pequenininhos, né? Esse aqui é manjericão, bem pequenininho aqui. Bota um papelzinho lá dentro escrito, né, o que é, para eu não me perder. Ou frasquinho, eu reaproveito, frasquinho de tinta, frasquinho de remédio, as hortaliças, elas ficam nesses potinhos menor. E às vezes eu nem coloco a cinza, porque também as hortaliças, o ciclo, a gente usa mais, né? Não preciso guardar tanto tempo. Pessoal, tem alguma pergunta? Alguém? Não precisa ser pergunta também, não. Pode ser uma contribuição, né? Pode ser uma experiência também. Quem quiser falar, pode ficar à vontade. Eu queria tirar uma dúvida, assim. Márcia. Às vezes a gente tira, vamos supor, uma goiaba do pé, bem madurinha, a gente seca a semente, e quando a gente vai plantar, ela não nasce. Aconteceu isso comigo aqui. E a semente que você pegou, ela foi rápido? Você esperou muito tempo para plantar ou não? Eu esperei um pouco de tempo para plantar. Eu sequei na sombra, tudo direitinho. Quanto tempo você levou para plantar ela? 2 meses, a faixa de 2 meses. Então, eu acho que é porque ela perdeu a viabilidade. Pensa comigo que, ó, que todo fruto, toda a semente que ela é envolta por uma estrutura de umidade, né, molhada, como a goiaba, pitanga, quem mais? Me ajudem aí, quem mais que tem essa semente? Abacate, essas sementes, elas não vão durar muito sem umidade. Elas já são o contrário. Então, pode ser que quando você plantou a semente, né, levou 2 meses, talvez ela já tivesse secado muito. E eu já achei que o abacate teria acontecido de eu esperar muito tempo. O abacate eu tirei e plantei. Aí não deu certo. Também não nasceu. É isso. Aí você vai fazer o teste com a goiaba, mas não secar ela. Só tira a goiaba lá da goiaba e já leva para plantar. Tem algumas sementes, ó, o tomate, às vezes ela é um caso desse igual ao tomate. O tomate, o bom dele é deixar ele dar uma fermentada, porque tem semente que o próprio ácido ou o próprio fungo ali, ele vai quebrar uma dormência. A gente chama de quebra de dormência, né? E então, às vezes, o deixar apodrecer, não é um apodrecer até perder, né? Mas é o início ali de um fungo acontecendo naquele miolinho de tomate. O tomatinho, como que eu faço aqui? A gente espreme ele e deixa num potinho, só a sementinha com aquele líquido. E ali ela vai começar a dar um funguinho. Dali uns 3 dias já tem uns fungos assim aparecendo. Aí esse fungo, aí depois a gente vai lava essa semente, pronto, ela já está pronta. Só que ela não vai durar muito. Então eu já posso logo plantar. Eu não posso guardar ela muito porque ela não dura. Eu posso tentar até guardar um pouco mais na geladeira, mas não me garante que ela vai durar tanto tempo. Entendeu? Entendi, obrigada aí pela informação. Tá, E esse recipiente que guardaria a semente do tomate, teria que ser um recipiente fechado ou aberto para fermentação? Fechado. Tudo fechado. Tudo fechadinho. Depois que ele tá lavadinho, a semente do tomate lavadinha, eu boto na peneira, né, para lavar, porque assim já sai toda aquela parte do próprio tomate, né? E aí vai ficar a semente limpinha, assim como eu faço também com a da abóbora, do melão, né, do maxixe. Tem que esperar, lembre que tem que esperar a planta, para a semente ser viável, tem que esperar, eu não posso colher ela antes de amadurecer, tem que estar bem madurinha. A hora que a planta está madura, aí colhe, limpa a semente na peneirinha e aí deixa ela secar em cima de uma folha de papel. Eu boto assim em cima de uma folha de papel e deixo aqui na cozinha para ela secar. Não, aí é rápido, né? Ali, assim, uns 3 dias ela já secou e eu já posso plantar. Mas eu acho que ela não vai durar muito mais do que 1 ano, essa semente, mesmo bem armazenada.
sementes de hortaliça, do tomate, né, essas que são muito molhadinha, quando ela perde muita umidade, seca muito, ela já perde a viabilidade. Certo. Obrigadão pela informação, viu? Por nada, olha. E, Tati, Oi. só questão de experiência que eu tive aqui com a goiaba, né? Eu trouxe uma goiaba, né? Uma só que eu trouxe até lá da região lá de Palmas, Monte Alto. E aí, lá de um quintal produtivo, lá de um agricultor. E aí eu tirei, aproveitei a polpa, né? Fiz o suco e a semente eu deixei acho que foi 2 dias, né? Não deixei secar muito, né? Só mesmo para facilitar na hora de plantar ali no saquinho. E a germinação foi super rápida, né? Não é à toa que hoje já estou colhendo os frutos que eu plantei há 1 ano aqui atrás. Ó, Já estou colhendo os frutos e a germinação foi mais que 90%, mais ou menos 90% da germinação da que massa, semente. gente. Então é isso mesmo, não pode demorar tanto tempo para plantar ela, né? E Kátia, Oi. boa tarde. Eu tenho que. É tipo um mito aqui na nossa região. Igual o feijão, o milho. Você parou de falar, por quê? Ficou mudo? Sou eu que caí? É o microfone. O microfone dele está cortado. De Lucas. Pronto, agora tá ouvindo? Voltou. Não, a questão aqui da semente, a semente do ano pode plantar no mesmo ano? Ou isso é mito? Em questão de produção, produz a mesma coisa? Oi, Lucas, talvez eu não seja a melhor pessoa para responder, mas eu penso que ela pode ser plantada no mesmo ano. Certo. É porque aqui tem esse mito, sabe? Que não pode. E não pode. Talvez é um mito até interessante, porque eu forço o pessoal a armazenar semente e guardar para um ano para o outro. Talvez esteja mais relacionado à questão de utilizar o mesmo espaço, né? De repente você plantou milho num hectare esse ano, colheu e quer plantar de novo. Seria interessante plantar em outro local e não mesmo novamente, né? Não sei, talvez seja mais relacionado a isso, porque a semente por si só, eu acredito que quanto mais rápido ir para o solo, não é isso, Catarina? Mais rápido ela ir para o lugar dela, melhor será, né? Correto, mas aqui tem esse mito da questão da semente mesmo, não é do local, não. Tá certo. Então, outra coisa, já aproveitando aqui, a questão é porque sempre eu queria plantar piqui, mas a questão da semente do piqui tem que quebrar a dormência, né? Você sabe alguma coisa para não quebrar a dormência da semente do piqui? Olha, como que eu vi o pessoal fazendo aqui, eles têm botado a semente do piqui num esterco que ainda vai, no esterco que não está curtido. Então, eu acredito que quem quebra a dormência desse piquizê, da semente do piqui, vai ser a fermentação ali desse esterco e a temperatura. Certo. Tem um senhor aqui em Rio de Contas que tem produzido, e eu ouvi dizer que ele estava fazendo assim, quebrando a dormência do piquizeiro. Dessa forma, colocando num esterco ali, e aí é meio que esquecer, né? Molhando de vez em quando, mas aí eu acho que esse processo ali de fermentação do esterco é o que vai quebrar a dormência do piquizeiro. Mas eu mesma nunca tentei fazer a muda do piqui, viu? Certo. Tem uma outra experiência, Lucas, que a gente aprendeu com o pessoal da Embasa, que produz mudas, né, para reflorestamento e tal. Eles pegam, eu nunca fiz também, mas tem Tiago em Caetité que tem feito muita muda. Eles pegam o fruto, né, do pequi, tiram aquela primeira casca e aí tiram a polpa dele crua, né, porque geralmente a gente cozinha ele e depois tenta plantar o caroço. Ele diz que não funciona assim. Tem que tirar a polpa dele crua, o máximo que você puder, até chegar nos espinhos,
e aí você colocar num lugar onde as formigas vão roer, que ele disse que é o processo mais acelerado que existe para ele nascer é esse. Ele indo para a Terra, ele vai nascer, mas ele demora até 6 meses, 8 meses para nascer. Fazendo esse processo com as formigas, ele disse que elas comem tudo, o máximo ali, e conseguem deixar a parte de sair o broto do caroço, ficar muito, muito fácil para o brotinho sair, então vai nascer rapidinho. Eles fazem nas bandejas, nos saquinhos, assim, e assim nasce muito rápido. E é uma experiência, né? Também a gente pode testar. Certo, eu vou tentar para ver. Tá bom, então. Sobre a minha parte é só isso. Obrigada. A Cláudia perguntou aqui no chat também, Rê, sobre a semente do mamão. Como armazenar a semente do mamão. O mamão, ele também é úmido ali dentro, né? Então, o que eu faço com o mamão? Eu passo ele na peneirinha também, né? Para tirar o excesso ali das fibrinhas do mamão, deixo ela só na sementinha mesmo. Depois que eu lavei na peneirinha, tirando essa parte do mamão, eu boto na folhinha de papel, ou no papelão, alguma coisa ali, para ela secar na sombra. Quando ela secou na sombra, ela já está pronta para plantar. E o mamão, curioso, eu gosto muito de plantar mamão a lanço. Eu não gosto de fazer muda de mamão. Eu gosto de pegar as sementinhas do mamão e ir na roça e fazer assim, ó, semear a lanço, sabe? Porque imagine essas frutas que dão muita semente, né? A pinha, o mamão, a abóbora, a jaca. A quantidade de semente que tem ali, mas quem vai virar uma nova planta adulta é uma porcentagem muito pouca, né? De toda aquela semente que está dentro do fruto. Porque ela conta com as perdas da natureza, né? Ou é uma praga que veio, ou alguém que pisou, a namudinha. Então, e outra, a planta, quando ela nasce no lugar já, não precisa de transplante, ela é muito mais resistente. Ela fica uma planta mais forte. Tanto o abacateiro, gente, a coisa melhor que tem é botar a semente no lugar definitivo. Que essa semente, ela vai vir com um vigor e não vai precisar do transplante. O transplante é meio penoso. Eu tenho acompanhado isso na roça, eu já plantei várias mudas de abacate. Elas não estão tão bonitas quanto as sementes que eu botei depois. Então, as sementes são farturentas para a gente usar mesmo. Não precisamos ficar assim com coisinha com semente, não. É para semente é fartura, do jeito que a natureza pensa, né? Ela pensa na abundância, na fartura. Então, o mamão eu tenho reparado que o melhor é a gente plantar direto mesmo, sabe? E aí, assim, semeou, nasceu onde eu não queria, você repica, é melhor eu opinar, eu ter opção, não, aqui eu não vou querer o mamão, eu vou querer a pinha, do que eu não ter opção, né? Olhar para minha roça e ter areia só. Então, o legal de trabalhar com essa abundância é que a nossa mente vai mudando também, né? O formato e vai trabalhando mais afinadinho com essa abundância da natureza, né? Uhum, uma coisa também, só um rapidinho assim que é importante também, tem muita planta que tem a polinização cruzada, né? A fecundação cruzada. Tem planta que uma planta, ela mesma se autofecunda, né? O milho é uma dessas, ela se autofecunda. O pólen está lá em cima, né? Que é a parte masculina, e a flor aqui do cabelinho do milho é a parte feminina. Então, ela se autofecunda. Mas, além de se autofecundar, o milho, ele também tem fecundação cruzada. A planta que está do lado pode soltar o pólenzinho e fecundar a outra planta. Só que nessa ocorre uma problemática aí. Lembra que eu falei da lavoura com o transgênico? Então, eu preciso isolar alguns cultivos. Se eu quiser ter controle da pureza genética de algumas plantas,
eu tenho que ter a distância mínima de uma planta de uma variedade para outra. Por exemplo, se eu plantei um milho branco na minha roça, e meu vizinho, bem pertinho assim, de quintal, ele plantou o milho amarelo, eu posso não ter uma semente do meu milho só branco, ele vai poder estar cruzado, vai estar um milho rajado ali, meio misturado, então eu não tenho mais essa pureza. O milho, para vocês terem uma ideia, o pólen dele pode voar até 1 quilômetro de distância. Então, é uma planta extremamente complexa de se manter a pureza, né, da variabilidade genética dela. E outras plantas eu estava estudando, né, a pimenta é 500 metros, ela também cruza. Então, assim, quem trabalha com produção de semente, né, assim, mais não só para produção própria, tem muito detalhezinho, assim, que a gente precisa estar muito atento, estudando mesmo, porque às vezes eu posso, não, essa pimenta aqui era assim, mas quando eu planto, ela já me deu uma pimenta diferente. Por quê? Aconteceu a polinização cruzada, fecundação cruzada. O que acontece muito com a abóbora também, isso, né? Meu tio mesmo, ele é agrônomo e tem um trabalho tão delicado, tão metódico de pegar cada... É a moranga que ele gosta, aquelas moranguinhas pequenininhas, aquelas compridinhas, né? E ele desenha, eu estou sem elas aqui, mas ele bota tudo no papelzinho, desenhadinho, e aí tem, ó, aí bota o tipo da moranga que era. Moranga com tantos metros, centímetros de altura, tantos de largura... Mas isso adianta, meu tio? Ele falou, olha, eu tenho observado que não adianta, que às vezes eu planto essa semente, mas vai me dar outra semente, vai me dar outro fruto, de um outro tipo. Então, se eu não consigo controlar muito ali, né, o cultivo, não dá para falar que eu estou garantindo aquelas qualidades, né, daquela planta. Entende? Aí isso varia muito também conforme a espécie. Qual que é o raio de deslocamento do pólen, né? Que pode ser 500 metros até 1 quilômetro, como o milho, né? Eu vou fazer uma pergunta sobre a abóbora, continuando o que você estava falando. Tá. A minha avó plantou uma abóbora, sabe? Ela já tinha aqui, aí ela plantou. Só que nasceu vários outros tipos. Acontece isso com a mesma semente? É isso que eu estava explicando. Porque quem polinizou a abóbora dela daquele pé, veio pólen de outra planta, que era diferente daquela. Então, cruzou. Aí a semente daquela abóbora, ela já vai ter a característica daquela planta, mais a planta que veio o pólen. Entendi. Entendeu? Por isso que é bem complicado mesmo. Às vezes eu não tenho como garantir, falar assim, essa abóbora é aquela, plante que vai nascer é aquela, né? E às vezes a gente... Se eu plantar, eu vou pegar, vamos supor, abóbora, o pessoal fala que é abóbora de porco. Eu planto uma semente dessa abóbora. Se não tiver nenhum perto, um vizinho perto, que vai plantar outro tipo de abóbora, vai nascer igualzinha, idêntica, provavelmente? Isso, a chance daí é grande dela ser aquela. Se não existe ninguém ali perto, aí precisa ver qual que é a distância da polinização cruzada da abóbora, né? O gato querendo comer aqui. Vem chamar, pedir comida, ó. Então, é isso mesmo. Às vezes, você consegue garantir aquelas características da abóbora quando a gente controla que do lado não vai ter nenhuma abobreira diferente. Porque na minha região aqui, tem vários tipos. Você pega uns 50 tipos de abóbora, você encontra rapidinho. E esse ano que deu abóbora, tem abóbora de pequenininha. Eu vi de abóbora pequenininha, tipo o tamanho de um abacate, a abóbora do tamanho de uma melancia gigante. Agora, olha complexo. Você pega uma semente de uma abóbora grandona e fala, não, essa aqui vai nascer igual aquela abóbora. A abóbora é grande. Aí, quando tu planta, vai dar uma abóbora pequena, né? Mas isso pode acontecer.
Nossa. Pronto, obrigada, viu? Nada. Alguém mais? Ô, Catarina, uma experiência que a gente tem observado aqui em relação ao milho, nós temos algumas variedades de milho, e pelo fato desse ano estar sendo um ano bom de chuva, né? Para poder colher a semente mais pura possível, porque a gente também não tem espaço para plantar onde não seja possível polinizar, porque a gente só tem um cantinho de terra, né? Então, o que a gente tem feito? A gente está plantando em épocas diferentes. Então, enquanto tem milho nascendo, tem milho de meio metro de altura, tem milho secando, tem milho dando boneca, tem milho, enfim, em vários. É muita variedade. E se a gente não planta, fica a semente ali guardado, né? E, enfim, vai para frente. A gente tem feito. Se tivesse um sistema assim de, por exemplo, eu poder envolver, pegar um pé de milho que eu quero deixar para fazer a espiga para a semente, por exemplo, falando assim, numa quantidade bem pequena, né? Só para manter mesmo a qualidade. Se tivesse uma espécie de eu poder envolver o pendão do milho e a boneca, enfim, com, não sei, um capuz, um plástico, alguma coisa assim, será que funcionaria? Para ele o vento não polinizar outros? Então, vamos pensar, Rê. Eu quero que ela autofecunde, que quem fecunde a boneca ali da bonequinha que está vindo seja o pólen da própria planta, né? Uhum. Se a gente ensacar o pólen, o pendão lá em cima, ela não vai polinizar. Se eu ensacar a boneca, também não vai receber, né? O pólen. Bom. Como é que é? Eu acho que, eu não sei, ensacar, eu acho que... Porque se a gente ensaca, a gente vai inibir a polinização, né? A não ser que seja depois que tiver polinizado, mas depois que já está polinizado, não precisa. Foi. Já foi. Porque o milho também, assim, mesmo plantando assim em épocas diferentes, se eles florescerem na mesma época, porque tem uns que são mais ciclo curto, tem uns que têm um ciclo mais longo, então o que importa é eu atentar para a época de floração. Se elas estão florescendo na mesma época, a contaminação ela é possível acontecer. Aí é isso, é uma contaminação que não é nada grave, mas eu vou perder as características da pureza, né? Da pureza daquela variedade. Nós temos já 1h20 dessa live, Catarina. Eu queria saber se o pessoal tem mais alguma pergunta, senão a gente vai para a nossa última questão e para os finalmente. Tudo bem? Por mim, sim. Mais alguém tem alguma pergunta? Se não, eu queria saber, assim, no sentido das variedades que a gente tem aqui no semiárido, se você tem um levantamento, assim, do que se produz bem aqui. Quais seriam as variedades que a gente pode apostar, claro, né, considerando a questão do solo, considerando a questão da água, das condições climáticas, enfim, que a gente tem aqui no semiárido, que tipos de produção, né, a gente pode apostar e enfim. Então, Rê, eu acho que, assim, o principal é a gente ficar atento àquilo que já é de ocorrência da nossa região, né? Aquilo que é... Tanto as sementes que vieram que foi passada de geração para geração, o nosso olhar ir para esse lugar, né? De pesquisar com os antigos, e fazer esse levantamento mesmo e coleta, se possível, dessas espécies que são antigas, porque são essas espécies as mais adaptadas, né?
Isso adaptadas geracionalmente, não é adaptada nesse ano, né? São adaptadas ao longo de gerações. Então, essas são as melhores que a gente pode... O melhor que a gente pode fazer é ir atrás mesmo de resgatar essas sementes que estão meio esquecidas aí, adormecidas, né? Então, como você falou mesmo, né? Cada planta ela vai ter uma exigência de luminosidade, tipo de solo, né? Se é arenoso, se é argiloso, se é com mais água, menos água. Então, eu entender também um pouco das necessidades, das exigências de cada planta, da planta que eu quero trabalhar, né? Porque não vai adiantar nada eu quero porque quero plantar o quê? Vamos pensar, maçã, ou não sei, às vezes uva, até que uva às vezes vai, mas algumas espécies que estão de ocorrência. Oi? Um caqui. Um caqui, até que aqui em Rio de Contas vai, porque aqui a gente tem um clima semelhante um pouquinho ao temperado, porque a gente tem umas épocas de frio, né? Então tem plantas que precisam, e umidade, tem plantas que precisam de uma certa tempo de temperatura abaixo de X, né? Senão ela não desenvolve. Mas o pessoal do semiárido mesmo, né? Que a gente está aqui em Rio de Contas, mas é um semiárido que é meio específico, né? O que as pessoas podem fazer é até tentar criar esses microclimas, né? Eu acredito muito nesses microclimas, que eu não tenho uma condição adequada, mas eu posso ali criar um pouco mais de sombra, uma proteção contra vento, que o vento seca muito, né, a roça ali, para ter uma planta que é um pouco mais sensível, que eu quero muito ter ali, né? Então, eu posso tentar, né, assim, mas eu não posso fazer milagre, né, também, né, porque tem coisa que realmente a gente pode tentar, mas talvez a gente vá estar... A planta ela pode não produzir em sua potencialidade ali, né? Eu posso até conseguir vingar uma planta que não é adaptada ao semiárido, mas ela não vai estar no seu vigor pleno, né? Então, o melhor é eu trabalhar mesmo com as plantas que são adaptadas aqui, né, na nossa região. Outra coisa que eu acho bem bacana a gente falar, que tem muita planta espontânea, né, que a gente às vezes acha que é mato, que não tem importância, que não serve para nada, pode arrancar tudo. E essas plantas espontâneas, muitas vezes, elas são abrigo natural, de inimigo natural das pragas da minha lavoura, né? Às vezes elas são nutricionalmente, tem um monte de vitamina e eu não preciso estar indo comprar as vitaminas na farmácia se eu faço uso dessas plantas espontâneas, né? Então, essas plantas também têm o seu papel fundamental, né? E se for pensar, a gente tem muita história dos antigos de uso dessas plantas, é que a gente perdeu, chegou uma época que começaram a falar que ser agricultor era vergonhoso, que comer as coisas do quintal era coisa de pobre, enfim. E a gente vem na labuta desconstruindo isso, né? Tanto é que as punks, como são chamadas, né, as plantas alimentícias não convencionais, né? Já tem até esse nome bonito. Hoje a Bela Gil, filha do Gilberto Gil, já está fazendo receita com essas plantas, enfim. Então, a gente vê que tem muita coisa que, às vezes, os nossos olhos não enxergam, né? Mas com exercício, com a prática, assim, a gente vai ficando mais atento, né? Então, no geral, eu oriento as pessoas mesmo a ir para aquilo que elas estão vendo ali na região. Santo de fora não faz milagre, você sabe, esse ditado, né? Então, existem sim plantas que toleram mais sol, plantas que toleram mais sombra, né? Aí dentro dessas, aí a gente vai pensar aonde que eu vou colocar. Essa planta que tolera sombra, que precisa de sombra, por exemplo, o gengibre, a taioba, o inhame, o café, a banana, eu vou plantar ela embaixo dessa outra, que já está fazendo uma sombrinha aqui para ela.
Mas a maxixe, a melancia, o aipim precisa de sol, então eu vou plantar ela no ambiente de ensolarado, né? Mas tem muita especificidade, né? Solo mesmo, tem região do semiárido que tem um solo argiloso, que é muita argila, né? Muito forte o solo. Já outras é um areial só, uma areia só. Então, vai ter suas especificidades, né? Tem planta que se dá melhor no solo arenoso, tem planta que se dá melhor no solo argiloso, né? Então, não adianta eu querer plantar melancia num chão duro, né, de argila. Melancia gosta de um solo solto, né? Mas isso aí tem muita informação com os agricultores, sabe? A gente só bebe na fonte deles e aprende e replica, né? Mas, assim, o que eu queria dizer, para fechar e fechando, da importância da gente cultivar esse hábito de ser guardião e guardiã de sementes, né? Eu acho que é o principal papel, assim, eu acho que vocês, né, os ACRs que estão nessa missão aí na lida direta com os agricultores, é um filão muito grande para vocês serem os multiplicadores, tanto das ideias, quanto começar a criar esse banquinho de sementes, né? Tem a Vandana Shiva mesmo, não foi Vandana, não, isso é lá na Sementes da Paixão, na Paraíba, que é bem forte o polo da Borborema aqui com as sementes, né? Eles já têm muitos anos de trabalho com sementes, eles têm 60 bancos comunitários de semente funcionando. Então, os bancos comunitários também é uma outra estratégia que já é um pouco mais avançada, né? A partir do momento que a gente tem um grupo de guardiões e guardiãs de semente, esse grupo se organiza e cria esses locais que a gente chama de banco, mas esse nome também é tão chato, né? Mas que são esses locais onde a gente pode encontrar as variedades adaptadas, né, à nossa região. E aí, só mais a última, que é uma frase de Vandana Shiva, que eu gostaria de trazer para a gente refletir, que é hora da gente perceber que tudo que nos mantém vivos vem da terra e não das empresas, né? Que às vezes a gente fica muito ligado aí aos produtos que é feito pela empresa, né? E na verdade o essencial vem da terra, né? A gente valorizar isso mesmo e poder levar isso para a vida, a gente vai poder estar nesse planetão aqui por muito tempo ainda, com fartura e abundância. Com certeza, com certeza. Então, é uma boa reflexão, né, para a gente finalizando. Eu queria pedir para o pessoal que está com a gente ainda, se possível, algumas pessoas quiserem também fazer alguma consideração coletiva, pode falar um pouquinho do que achou, não sei se uma avaliação, acho que mais uma consideração, né? O que achou, se gostou da live, enfim, e a gente já vai agradecendo, né? E já vamos finalizando a nossa atividade, que bom que correu tudo bem, né? Não tivemos grandes problemas, apesar da gente ser a primeira vez que está lidando com esse aplicativo, né? Mas deu tudo certo. Então, quem quiser pode fazer essas considerações, e aí, Catarina, também pode ficar à vontade. Alguém? Quem for falar aí, gente, é só desativar aí o microfone, né? É só clicar na tela aí e... Pode ser, então, o que você acha da gente pedir que cada um fale uma palavra
que está sentindo agora a partir de toda essa conversa que a gente fez, e uma palavra que simbolize esse momento, essa 1h e 38 minutos que a gente ficou junto. O que vocês acham? Ou também, né, é porque eu fiquei meio ansiosa porque ficou todo mundo em silêncio, né? Mas é claro que se alguém quiser falar, né, realmente vai ser bem importante para a gente ouvir. Estamos aguardando. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Mariângela se mexeu. Ela escreveu aqui no chat. Ah, tá. Está interagindo pelo chat. Muito bem. Se não, a gente também de boa, né? A gente agradece muito você, Catarina, né? Pelo teu tempo de hoje. Assim, eu considerei enriquecedor, com certeza, soma muito, muito na experiência da gente. E assim, é lindo de ver, né, a experiência também que você tem nesse assunto, e com certeza para a gente que estamos trabalhando aí no dia a dia, né, diretamente com os agricultores, agora não por conta dessa questão da pandemia, mas no normal, né, a gente trabalha no dia a dia aí com os quintais produtivos, com as lavouras, com as produções, com certeza é enriquecedor. Que pena que não dá tempo da gente falar tudo o que a gente precisa saber, o que a gente sabe, né? Porque todo mundo sabe muita coisa também. Então, a gente poderia ficar aqui mais 1h falando de produção de semente de pasto, de produção, enfim, né? Porque também é uma demanda nossa de mudas, enfim. E é uma demanda que a gente tem de socializar esse conhecimento também, mas nosso tempo é limitado e a gente, mesmo assim, está muito feliz de poder ter tido esse espaço contigo e agradecer demais mesmo, tá? E gratidão. Massa, Rê. Eu que agradeço também, viu? Para mim é um prazer falar sobre esse tema e poder ampliar aí a rede de guardiões e guardiãs da biodiversidade. Obrigada também, viu? Você e todo mundo que estava aqui presente. Valeu. Obrigado, Maurinha. Obrigado, pessoal, que ficou até o final. A gente já pode se despedir e nos vemos em breve, se tudo der certo. Eu quero, igual vocês falaram, aí eu estava esperando alguém falar, ninguém falou. Só quero dizer que foi muito importante, né, a colaboração dela, porque a gente pensa que armazenar semente é uma parte ingênua do processo de multiplicação de produção no quintal produtivo, e que na verdade é importante. E ela passou muitas informações muito interessantes, e eu achei muito legal, muito bom. Que pena que eu cheguei muito tarde, né? Só que eu estava em outro lugar, e eu deixei o áudio ligado e falei aquele oi trondoso, foi sem querer. Era só isso. Deixa eu agradecer também a todos que ficaram aqui com a gente até o final e a todos que participaram, é claro. E lembrar que vai estar gravado e depois a gente posta no canal da Zamil. No canal do YouTube da Zamil, e aí quem quiser assistir o que não assistiu, repassar para algumas pessoas, né? É legal também, né? Então, para deixar registrado isso. Uhum. Lembrando que amanhã a gente está ainda aqui terminando a articulação. Amanhã a gente tem uma outra que também é de muito interesse, né, dos nossos agricultores e os ACR como os que fazem o meio campo, né, das informações entre nós, os agricultores, entre os agricultores e as políticas públicas e os meios públicos, né.
É muito importante que participem, porque vai tratar amanhã do tema da questão das regularizações das terras, enfim. Então, amanhã, aí Gil depois vai colocar no grupo bem certinho, a programação, tudo certinho, para a gente poder participar. Eu acredito, assim, estou dando aqui uma nota 9 pro Skype, eu acredito que a gente vai usar ele de novo amanhã, tá? Aí vocês já ficam atentos. Estou dando 9 porque eu demorei 15 minutos para poder habilitar a minha câmera. Mas no mais, tudo certo, correu tudo bem. Tá bom? E de minha parte, só agradecer a todo mundo, Maura, Gil, o pessoal, Catarina, o pessoal que participou, tá? E nos vemos amanhã. Pois é, pessoal. Agradecer aí também a Catarina, né, a Maura, né, por esse esforço aí que teve aí com a gente, né, e é muito gratificante também. Catarina tem muito conhecimento, né, em termos de sementes de agroecologia. E lembrando aí também a vocês, né, que a gente vai continuar com nossas lives, vocês ficam atenados aí no grupo, né, tem nosso canal aí da Azamil aí no YouTube, né, a gente está fazendo a postagem dos vídeos, são muitos materiais técnicos, é importante aí repassar essas técnicas aí nos empreendimentos que vocês atuam, né, e tá interagindo aqui com a gente aqui também nas nossas lives, né, ter a participação de vocês, a CR, e também interessante ter essa representação também das entidades, aí de ter representação dos dirigentes ou de agricultores aí das comunidades, aí que vocês aí conseguiram, vocês, a CR, e vocês conseguiram, né, colocar eles aí na live. Você acompanhou a mais um vídeo da série A Terra à Distância, como parte do trabalho de assistência técnica aos agricultores familiares atendidos pela Azamil, e está disponível em nossos canais digitais, YouTube, Instagram e Facebook. Nossa equipe técnica também está disponível para maiores informações. Nós somos uma entidade comprometida com o desenvolvimento da agricultura familiar na região do semiárido baiano. Acesse